Continuar falando um pouco sobre produção de energia mundial. Nas últimas aulas a gente vem falando um pouco sobre tipos de matérias-primas na produção de energia. A gente falou um pouco de forma geral que são combustíveis renováveis, combustíveis não renováveis. E a gente falou na última aula sobre o petróleo especificamente. A gente separou uma aula só para petróleo exatamente porque a produção mais importante, então, o principal produto, a matéria-prima para a produção de energia, tá? E na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre dois outros produtos bastante importantes dentro dessa produção de energia mundial, que é o carvão mineral e o gás natural, tá? Então a gente vai falar um pouco da importância, quais são as características físicas, as características naturais desses dois tipos de combustíveis, tá? E além disso a gente vai falar, obviamente, de questões de geopolítica relacionada a essa produção de energia, relacionado a essas matérias-primas que produzem energia, tá bom? Então a importância delas ainda e falar um pouco sobre as características naturais, beleza? Vamos lá. Vamos lá. A gente tem aqui dois tipos de produção de energia que são muito importantes, que têm uma relevância muito grande. Tá? O gás natural e o carvão mineral, por exemplo, em 2013, eles ocupavam respectivamente a segunda e a terceira posições no consumo mundial de energia. Tá? E essas fontes elas são muito importantes, portanto, então, na produção de energia, na produção de energia elétrica também. Ambas são utilizadas muito, principalmente no caso do carvão mineral, para a produção de energia elétrica no hemisfério norte, tá? Onde as maiores reservas, por exemplo. Tá? Então, essas duas fontes de energia, duas fontes primárias de energia, são fundamentais então, para a produção de energia mundial, que é o que a gente está falando. Tá? Então, depois do petróleo, a gente tem o carvão mineral, o gás natural, a gente também tem a hidroeletricidade também, como principais formas de produção de energia. Tá? E além disso, essas duas que a gente está falando hoje, que é o carvão e o gás natural, elas têm grandes reservas ainda. Tá? A gente tem grandes reservas desses dois tipos de produção de energia. Vamos só verificar aqui, por exemplo, em relação ao petróleo, como tá essas reservas, como são essas grandes reservas conhecidas no mundo. Tá? O carvão, por exemplo, as reservas de carvão, por exemplo, têm uma vida útil estimada em mais ou menos 110 anos. Ou seja, se a gente continuar consumindo o carvão mineral do jeito que a gente consome, no mesmo patamar que a gente consome hoje, ele ainda tem um tempo de vida útil de 110 anos. Ou seja, tem um tempo, uma vida útil estimada para a sua produção ainda muito grande. Né? Ou seja, tem grandes reservas. Então, isso significa que a gente tem ainda uma possibilidade de utilizar o carvão mineral por muitos anos. Tá? O próprio petróleo que a gente falou na última aula, por exemplo, ele tem uma reserva aí de mais ou menos 52 anos, uma vida útil estimada de 52 anos, se a gente continuar usando o petróleo, por exemplo, no mesmo patamar que hoje. Tá? O gás natural, por sua vez, ele tem mais ou menos aí uma vida útil estimada em 54 anos se a gente de novo utilizar o gás natural no mesmo patamar que hoje. Tá? Então aqui tem as reservas mundiais conhecidas desses três tipos de produção de energia. Então aqui a gente serve para ter uma comparação em relação ao petróleo, né? Não só em termos de produção de energia, mas também em termos de reserva. Então esses dois, assim como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, eles têm grandes reservas ainda desse material. Tá? A gente já falou da característica, porque o petróleo acaba ultrapassando e sendo hoje ainda o principal matéria-prima da produção de energia pela facilidade de transporte, ele também está localizado em diversas partes do globo, a gente encontra o petróleo tanto no hemisfério norte, em abundância, como no hemisfério sul. É óbvio que em algumas partes do planeta a gente tem uma maior quantidade de petróleo, tá? Mas ele é encontrado em muitos lugares, né, dentro do globo. Tá? Obviamente que lá na região do Oriente Médio ele tem uma maior abundância, uma maior reserva. Alguns países possuem uma maior reserva, mas a gente tem uma facilidade de encontrar o petróleo em vários espaços dentro do globo. Tá? O carvão mineral
mineral ele está mais associado ao hemisfério norte, aos países do hemisfério norte. Por isso que a gente tem ainda uma reserva de carvão mineral na Europa, nos Estados Unidos, na China. A gente tem uma reserva de carvão mineral na Rússia, tá? E a gente também tem uma grande reserva de gás natural. E o gás natural está espalhado aí também em várias partes do globo, mas a utilização maior dele são nos países desenvolvidos, tá bom? Então, esses dois tipos de produção de energia são muito importantes, elas ocupam aí uma grande parcela, mais ou menos um quarto da energia produzida no mundo são produzidas tanto pelo carvão mineral quanto o gás natural em conjunto, tá? Então o petróleo ele é importante, mas esses outros dois eles têm também uma grande importância dentro da produção mundial, tá? Outra coisa que a gente precisa falar em relação ao comparativo entre carvão mineral e petróleo, por exemplo, é que o carvão mineral ele já foi a principal matéria-prima da produção de energia, tá? A gente já discutiu isso em outros momentos, lá na primeira revolução industrial, por exemplo, o carvão mineral surgiu como a principal matéria-prima, então, da produção de energia para as grandes indústrias, né? Para a produção de energia elétrica, para vários tipos de produção de energia. Tá? E ele perdeu espaço para o carvão mineral a partir do século XIX, para o petróleo, depois da descoberta do petróleo como fonte de energia, em função das características do petróleo, da facilidade do petróleo de transportes, a gente já falou nas últimas aulas. Tá? Então, em relação ao petróleo, o carvão mineral foi perdendo um pouco espaço, mas ele ainda é muito utilizado. Não que deixaram de utilizar o carvão mineral. Daqui a pouco a gente vai ver um por um, tá? Então vamos passar a falar um pouco sobre o carvão mineral aqui no próximo momento. Então agora vamos falar um pouco sobre o carvão mineral, qual é a importância, quais são os problemas, inclusive ambientais, que a gente tem em relação ao carvão mineral, tá? Qual é a importância dele, então, dessa produção? É importante a gente falar um pouco sobre a característica, né? As principais características desse tipo de matéria-prima. Tá? É importante dizer que o carvão mineral ele é oriundo de uma rocha metamórfica. Ele é uma rocha metamórfica de origem sedimentar e orgânica, ou seja, por isso que ele é utilizado e também colocado como um combustível fóssil. Tá? Ele tem essa origem sedimentar dos diferentes sedimentos que ao longo dos milhões de anos de produção do subsolo da Terra, né, do solo da Terra, ele vem se formando. Então essa rocha metamórfica ela se forma a partir então de um sedimento, de uma produção dos sedimentos, uma compactação de sedimentos de várias rochas ao longo do tempo, e várias mudanças climáticas, vários momentos da Terra a gente teve, tá? Momentos geológicos, diferentes momentos geológicos de clima, de pressão e também de produção mineral, tá? Além disso, ele também é originado então tem essa origem orgânica também. Então ele é a fusão de uma origem sedimentar e orgânica, mas ele é conhecido como uma rocha metamórfica. Tá? E ele é extraído, obviamente, a partir de processos de mineração. Então, para a gente extrair o carvão mineral do solo, a gente precisa, então, a utilização hoje de máquinas para retirada desse carvão mineral. Tá? É importante dizer também que ele tem um poder calorífico muito grande e ele aumenta com o passar do tempo. É importante a gente não confundir o carvão mineral com o carvão vegetal, por exemplo, oriundo da queima da vegetação, né? Aquele carvão que a gente utiliza, por exemplo, lá no churrasco, ou carvão carvão vegetal que é utilizado lá para determinados fornos, enfim, tá? O carvão mineral ele tem essa origem de rocha, tá? E ele tem um poder calorífico muito grande, tá? Muito maior então do que o carvão vegetal, e esse poder calorífico ele vai aumentando com o passar do tempo, ou seja, desse tempo de formação dele,
acaba acarretando que ele tem um poder calorífico muito maior. Então foi por isso que ele foi bastante utilizado dentro da primeira Revolução Industrial, porque na Inglaterra e alguns países da Europa eles tinham grandes porções e, na verdade, muitos deles ainda têm grandes reservas de carvão mineral e ele foi extraído e utilizado então nas indústrias, nos transportes, ele era utilizado então como matéria-prima dessa produção de energia dentro da primeira Revolução Industrial e até hoje ele é utilizado. Tá? E ele, por ter esse poder calorífico, ele é bastante utilizado também na produção de energia elétrica. Tá? Na Europa, que a gente tem uma quantidade, por exemplo, de rios ou de potenciais hidrelétricos diferente quanto a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, tá? Eles utilizam muito carvão mineral para a produção de energia nas chamadas usinas termoelétricas, tá? Ou seja, que produz energia a partir da movimentação das turbinas que é feita a partir do calor. Né? Então, o carvão mineral, por exemplo, ele é utilizado para a produção de energia elétrica a partir dessas termoelétricas. Então, na Europa e no hemisfério norte, há grandes usinas termoelétricas, diferente do que a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil. A gente tem um apoio muito grande de produção de energia hidrelétrica, né? Em função da nossa característica natural, das grandes bacias hidrográficas, como a bacia do Rio Amazonas, como a bacia do Paraná, como a bacia do Rio São Francisco, enfim, a gente tem grandes bacias hidrográficas e grandes rios que facilitam a nossa produção de energia elétrica a partir das hidrelétricas. Mas na Europa isso não é uma realidade. Em muitos países europeus, muitos países do hemisfério norte, eles têm dificuldade nessa produção hidrelétrica, por exemplo. Então, grande parte da sua energia é baseada então em usinas termoelétricas que ficam localizadas em determinados pontos ali do continente europeu. Tá? E o carvão mineral ainda é muito utilizado para a produção de energia. Tá? Se ele não é utilizado tanto hoje nas indústrias, ele não é utilizado tanto nos transportes, mas na produção de energia elétrica ele tem uma utilização muito grande em função desse seu poder calorífico aqui dentro do seu processo de queima, tá? Então ele é bastante utilizado sim para a produção de energia, tá? Ó, mas, né, obviamente, ele acarreta alguns problemas, tá? O carvão mineral, a queima desse carvão mineral para a produção de energia, portanto, ela vai poluir o ar atmosférico, tá? Por quê? Porque a partir da queima desse produto, dessa matéria-prima, vão ser lançados na atmosfera vários gases, tá? Na forma, por exemplo, de gás carbônico, né? Um componente que vai agravar, portanto, o efeito estufa, que vai contribuir, então, para o efeito estufa, vai contribuir, portanto, para o aumento da temperatura média na Terra. Tá? Além disso, o carvão mineral ele ainda tem o dióxido de enxofre, na verdade, ele vai emitir à atmosfera o dióxido de enxofre, tá? Que vai contribuir, por exemplo, para a chuva ácida. Então, é por isso que em algumas partes da Europa que utilizam bastante as termoelétricas, em alguns lugares a gente tem, por exemplo, a presença então dessa chuva ácida, que é oriunda também da queima aí do carvão mineral para a produção de energia. Tá? Então, o carvão mineral ele apresenta como um combustível, como uma matéria-prima para a produção de energia muito importante, muito utilizada ainda, tá? Mas ele vai trazer graves problemas para a atmosfera, tá? Principalmente pela emissão então desses dois gases aqui, tá? Tanto o gás carbônico quanto o dióxido de enxofre, que ambos vão contribuir para problemas climáticos naquela região, ou seja, na região que é utilizado a queima do carvão mineral e também para outras regiões. Tá? Obviamente, a chuva ácida pode ser levada para regiões mais longe de onde ele está sendo produzido. Tá? Então, essa é uma questão importante para a gente atentar aqui na questão do carvão mineral. Além disso, a gente precisa falar um pouco também que o carvão mineral ele é bastante utilizado não só nessa produção de energia, mas em indústrias. Tá?
ele é utilizado em várias indústrias como subproduto, né, para produção de produtos industrializados. Muitos produtos químicos urbanos, o asfalto, o plástico, por exemplo, eles utilizam do carvão mineral na sua composição e na sua produção. Tá? Então, além de produção de energia, ele é utilizado em várias indústrias para vários outros componentes também. Tá? Uma questão importante que eu trago aqui, então, né, nessa tabela, falar um pouco sobre quem são os países que produzem mais o carvão mineral no mundo. Tá? A gente tem aqui uma tabela de 2014. Tá? E aí tem os maiores produtores e as maiores reservas de carvão mineral. Tá? Olha só, a gente tem aqui a China como o principal produtor de carvão mineral, é a que mais produz carvão mineral no mundo. Tá? Ela tem uma grande produção de carvão mineral, portanto. A China, a gente precisa falar um pouco que ela é um país que cresce muito em termos industriais e ela necessita, por exemplo, de uma produção de energia muito grande também, tá? Em função das suas indústrias, do crescimento das indústrias nas últimas décadas. Na segunda metade do século XX, agora no século XXI, a China aumentou muito a sua produção industrial e aumenta, então, muito o seu consumo de energia. Tá? A China é uma grande produtora de energia a partir de hidrelétrica também, assim como o Brasil, mas não são suficientes para toda a demanda de produção de energia, a demanda das indústrias que tem naquele país. Então, eles são grandes produtores. Olha só a grande produção. Tá? A produção da China ela é quase 4 vezes maior do que a produção dos Estados Unidos, por exemplo. Tá? Olha só o quanto eles consomem isso, o quanto eles consomem o carvão mineral. Consequentemente, que a gente já falou dos problemas ambientais, ela vai ter também graves problemas ambientais relacionados, então, à queima do carvão mineral. Tá? Aqui a gente tem um destaque para os Estados Unidos também, que é outro grande país industrial que utiliza bastante o carvão mineral, eles precisam de produção de energia bastante. Aqui a gente tem um outro país, que é a Indonésia, tá? Que tem uma produção de carvão mineral ainda muito grande. Tá? A própria Austrália é um país também que depende um pouco da sua produção da sua produção de carvão mineral para a produção de energia. Tá? E tem outros países que se destacam aqui, como a Índia. A gente já falou que também tem uma grande população, necessita de produção de energia. A gente tem a Rússia e a África do Sul. Tá? Então, esses são grandes produtores de carvão mineral. E os outros aqui só ficam com uma parcela aqui de 11% mais ou menos da produção de carvão mineral no mundo. Tá? Por exemplo, o Brasil ele não entra aqui como grande produtor de carvão mineral. Né? Só para colocar aqui rapidamente, mas em algumas outras aulas a gente fala especificamente do Brasil, a gente vai ver que tem produção de carvão mineral na região sul do Brasil. Tá? Mas é muito pequeno em relação aos outros tipos de produção de energia no Brasil. Tá? E quem é que tem as maiores reservas? Tá? Vamos confundir. Tá? Aqui nessa tabela a gente tem a produção de carvão mineral, ou seja, aqueles que estão produzindo, né? De que forma eles estão produzindo. E alguns outros países aqui, como a gente colocou, como tem aqui nessa tabela, são as reservas de carvão mineral. Tá? Então, quem tem as maiores reservas, ou seja, não necessariamente é o mesmo que está produzindo muito mais. Tá? A gente tem aqui o destaque, por exemplo, para os Estados Unidos. Eles têm grandes reservas ainda de carvão mineral, tá? Mais ou menos 26% de toda a reserva do mundo. Tá? A gente tem a Rússia aqui com uma grande reserva. A China só aparece em termos de reserva aqui em terceiro lugar. A Austrália também tem uma reserva boa, a Índia, aí aqui aparece a Alemanha, a África do Sul, tá? E os outros países, aqui é quase 20% de reservas de carvão mineral. Tá? Então, só para a gente tentar entender aqui, a China, que é a maior produtora hoje, tá? A que produz mais carvão mineral, não necessariamente é a que tem a maior reserva de carvão mineral. Tá? Porque as reservas elas não necessariamente estão sendo utilizadas na sua totalidade, elas não estão sendo utilizadas completamente. Os Estados Unidos, por exemplo, ele é um dos grandes produtores, mas ele tem grandes reservas
ainda para ser utilizado na sua produção. A própria Rússia também, que não aparece aqui como um dos primeiros, né, de produção de carvão mineral, e ela tem uma grande reserva. A China, que tem uma grande produção, tem uma reserva aqui que ainda dá para muitos anos, mas se ela continuar esse seu consumo aqui acelerado, essa reserva tende a diminuir, tá? Obviamente. Então, é mais ou menos isso a geopolítica, de que forma está espalhado então esse carvão mineral no mundo, essa produção, essas reservas de carvão mineral do mundo, tá? Aqui a gente tem, só para a gente ter a título de curiosidade, grande parte da reserva de carvão mineral do mundo está no hemisfério norte. O hemisfério sul apresenta uma menor reserva de carvão mineral, tá? A gente tem aqui poucos países com destaque no hemisfério sul que tem uma reserva de carvão mineral, tá? A Austrália, a África do Sul, por exemplo, são países que têm destaque nesse carvão mineral, mas os que têm as maiores reservas, se a gente for analisar a maior quantidade de carvão mineral no mundo, está presente no hemisfério norte, tá? Alguém pode perguntar por que isso? A gente tem uma relação muito grande com o clima, tá? Com a forma como o clima em determinados lugares, como ele tem um ciclo, por exemplo, tá? Então, o carvão mineral ele está bastante associado às áreas de clima de clima mais frio ou de climas que têm uma passagem das temperaturas ao longo do ano, tá? Então a gente tem tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul algumas áreas que possuem então esse carvão mineral, tá? Mas ele está presente muito mais no hemisfério norte, tá? E nessas regiões da Europa, nas regiões dos Estados Unidos e no hemisfério norte como um todo. Então isso é importante a gente elencar aqui também, tá? Como está espalhada essas reservas de carvão mineral no mundo. E o gás natural, né? Vamos falar um pouco sobre a produção do gás natural, que é um tipo de matéria-prima de produção de energia que está crescendo muito, que teve uma grande expansão nos últimos anos, nas últimas décadas, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Agência Internacional de Energia, ela vai dizer que de 73 até 2013, mais ou menos, essa produção mundial do gás natural mais que dobrou, tá? Então ela vai dobrar essa produção de gás natural no mundo ao longo dessas últimas décadas, desde a década de 70 para cá, o gás natural tem ganhado muita importância dentro da produção de energia, tá? E que história é essa? Como a gente vai produzir energia a partir do gás, tá? O gás é um hidrocarboneto também, geralmente ele é encontrado junto com o petróleo, então aquilo que a gente falou em relação ao petróleo, aqueles determinados pontos no planeta, em determinados lugares, a gente tem uma associação aqui do gás natural também, no mesmo local, ele fica, geralmente ele fica junto com o petróleo, tá? Então ele é encontrado junto com o petróleo. O gás natural ele é um composto, ele é composto principalmente por metano, etano, propano, butano e também alguns outros gases em menor proporção, tá? E ele é utilizado em larga escala nas indústrias, hoje em dia bastante nos veículos, a gente encontra então veículos que utilizam bastante o gás natural e também é utilizado em domicílio, tá? Então a gente tem uma variada consumo de energia a partir do gás natural também. Então ele está cada vez mais sendo utilizado. Ele também tem uma questão importante porque ele é fácil também de transporte. Geralmente ele é transportado através de dutos, tá? Que chegam, que saem do determinado local onde ele é extraído e pode ser transportado a partir desses dutos para diversos lugares, tá? Em vários pontos do planeta a gente tem então esses dutos do gás natural que vão transportar esse gás tanto para a produção industrial como para os veículos que são cada vez mais utilizam também essa produção do gás natural e também é utilizado nos domicílios, na utilização domiciliar, tá? Então ele tem uma variada tipos de produção, ele tem uma variada tipos de consumo, perdão, tá?
Outra questão importante que a gente tem que lembrar é que o gás natural ele vai ser menos poluente que o petróleo, ser menos poluente que do que o carvão mineral também, tá? Porque ele vai emitir na sua queima, na sua produção, na sua utilização, ele vai emitir, não vai emitir aqueles gases que vão compor aí os gases do efeito estufa ou da chuva ácida, como o carvão mineral que eu falei ainda há pouco, tá? Então, o gás natural ele é muito mais do ponto de vista da produção de subprodutos a partir da sua queima, ele é muito mais ecológico, digamos assim, tá? Comparado a esses dois, portanto, tá? Então, comparado ao carvão mineral e ao petróleo, ele vai emitir o gases em menores quantidades, ele vai ser ecologicamente muito melhor do que esses outros, tá? Mas a gente não tem em tantos lugares essa produção de gás natural, tá? A gente tem grandes reservas, como eu falei no começo aqui dessa aula, mas ele não é produzido em muitos lugares, mas vem aumentando bastante a sua produção, tá? E ele tem essa vantagem em relação ao carvão mineral, principalmente, e também ao petróleo, que ele é ecologicamente muito mais eficiente, tá? Em relação a esses dois. Óbvio que se a gente comparar o petróleo, obviamente o petróleo ele é muito mais maleável para o seu transporte, mas em relação ao carvão mineral, por exemplo, o gás, a gente tem uma facilidade maior de transporte em função desse construção de dutos que vão levar o gás natural para o seu mercado consumidor, ok? Outra questão importante, tá, é que ele também está presente em diversos lugares e a gente tem que falar um pouco também de quem são os maiores produtores. Assim como a gente falou do carvão mineral, quem são os maiores produtores e quem tem as maiores reservas desse gás natural que é utilizado então na produção internacional. O maior produtor de gás natural aqui, proporcionalmente, então, é os Estados Unidos. Ele produz bastante, tem uma produção muito grande, mais ou menos 22%. Em 2014 ele tinha mais ou menos 22% aqui de toda a produção de gás natural do mundo. A Rússia também é um grande produtor, o Catar, vejam só que vão aparecer aqui também esses produtores do Oriente Médio. Lembra que eu falei que o gás natural, perdão, está relacionado à produção de petróleo. Então a gente tem o Catar, a gente tem o Irã, a própria Rússia, os próprios Estados Unidos, que são grandes produtores de petróleo, tá? Aqui aparece o Canadá, aqui aparece a China também, a Arábia Saudita aqui nesse grupo, a Noruega, tá? Então são países de grande produção do carvão mineral. Vejam que aparece aqui alguns grandes produtores de petróleo também, e eles são grandes produtores de gás natural. Lembra que eu falei ainda há pouco que está muito associado essa produção de petróleo com gás natural. E vejam que em relação ao carvão, os outros países no mundo somados, além desses aqui que são os principais produtores, existem grandes outros produtores de gás natural, tá? Então, vários outros países também produzem gás natural. A discrepância, por exemplo, em relação ao carvão mineral não é tão grande. Lembra que quando eu falei do carvão mineral, alguns países eram grandes produtores, enquanto que, por exemplo, a China, enquanto que outros diminuíam a sua produção. Aqui havia uma hierarquização muito maior aqui no carvão mineral do que no gás natural, tá? Então ele está muito mais espalhado no mundo, digamos assim, ok? E quem são os maiores, que têm as maiores reservas aqui, tá? A gente tem aqui uma grande reserva no Irã, olha só, o Irã também é um grande produtor de petróleo, a gente tem uma grande reserva na Rússia, no Catar também, no Turcomenistão, outro país que tem uma grande reserva. Os Estados Unidos, comparado a esses outros que eu já falei aqui, não tem uma grande reserva tanto assim, mas ele tem também uma grande reserva. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Venezuela, que tem uma grande reserva de petróleo, que a gente falou lá no assunto de petróleo, tá? E os outros países aqui, todos os outros países também apresentam uma grande produção, tá? Então a gente tem
também grandes países produtores de petróleo e alguns que apresentam grandes reservas ainda, ou seja, para ser utilizado, beleza? Então a gente falou aqui do carvão mineral e do gás natural como importantes combustíveis para a produção de energia no mundo, tá? Deu para a gente comparar esses dois tipos de combustível com o petróleo, que é o maior produtor, né, que é a maior matéria-prima então de energia, beleza? Então, preste atenção também nesses dois tipos de produção de energia. Até a próxima!